Essa semana eu fui no lugar onde eu morei durante a minha infância, aqui no Rio de Janeiro, acho que de 8 para 9 até 14, 15 anos de idade. Não sou muito bom com datas, nem com números relativos à idade. Sei que depois nós saímos, aí depois voltamos para esse lugar e posteriormente saímos definitivamente. Uma coisa que eu pude perceber de cara é que dentro do que eu lembrava, que é uma lembrança muito viva na minha mente, o local está muito mais parecido do que diferente, na verdade. Então não aconteceram grandes alterações arquitetônicas ali, ninguém fez grandes reformas. Exceto uma grade que puseram no local lá específico que não tinha na época. Acho que provavelmente por questão de segurança mesmo. Enfim, o outro aspecto que está diferente é que na época era um prédio totalmente residencial e hoje em dia é totalmente comercial. Então são salas comerciais e eu até acredito, por uma questão mesmo, embora eu não seja grande entendedor, mas por uma questão arquitetônica, eu acredito que quando esse prédio foi concebido, ele já foi concebido para ser comercial. Posso estar enganado, mas ele não tem essa vibe de local assim para moradia. Eu lembro que quando nós morávamos, a gente chamava mesmo de kitnet, porque são apartamentos pequenos, nenhum é do mesmo tamanho do outro, são assim totalmente diferentes um do outro. O maior de todos é o que morava o sobrinho da minha avó, que era lá embaixo. Minha avó materna, que morava com eu morava com ela, né? Com a minha avó materna. Então o dele, que é o Paulo, não tenho contato. Tinha nessa época que morava lá. O dele era o maior, porque você passava da porta, você tinha literalmente uma sala. Não era uma sala na marra. Você tinha uma sala, você tinha uma área externa. O dele, eu acho que era. Era o único com uma sala externa aberta. Porque essa área externa dele era aberta, não era fechada, não tinha teto ali na área externa. Então era bom, inclusive, para secar roupa, né? Você podia colocar um varal ali. As crianças, ele tinha acho que dois filhos na época, ou três. Bem, eu sei que depois de muito tempo veio mais um, mas ele na época que eu fui para lá com 8 para 9 anos, acho que ele tinha dois filhos. Então você tinha essa área externa, ele tinha a sala, tinha dois quartos, um banheiro e uma cozinha nos fundos. Então esse era o maior kitnet, que aí eu até posso falar apartamento. Não vou nem falar kitnet. O primeiro, que é do lado de fora, que é antes do apartamento do sobrinho da minha avó, era o do Eurico, que já era um senhor bem idoso na época que eu fui para lá. O dele era apenas um cômodo, não era tão pequeno, mas era um cômodo único com o banheiro. Então aí você já percebe a diferença. E aí ele ficava de frente para essa área externa, que é onde nós brincávamos, era o nosso playground. Eu falo nós porque eu, minha irmã, as crianças que moravam na época, primos quando iam eventualmente visitar, é, se divertiam muito lá, deviam se divertir muito, né? Era algo talvez inusitado para eles, em comparação com o universo em que eles viviam, certamente era algo diferenciado. Então, aí tinha o seu Eurico, aí você tinha a entrada, o apartamento do Paulo, aí você tinha um caminho antes de entrar na casa do Paulo, você tinha um caminho para a esquerda, que tinha uma escadinha, que era um outro apartamento na parte alta. Esse eu também acho que era de apenas um cômodo com o banheiro. Que aí você fazia como achasse melhor lá para dividir, né? Que aí você ia ter o espaço para botar o fogão, a geladeira e a outra metade para botar a cama e o banheiro. Aí a gente pode falar que literalmente é um kitnet mesmo. Embaixo desse, eu acredito que você tinha um apartamento do mesmo tamanho, só que como era embaixo, aí tinha uma área externa que dividia um muro com a casa do Paulo, sobrinho da minha avó. Voltando aqui para a parte da escada, entre esses dois
kitnets que eu citei, que ficam à esquerda, e a casa do Paulo você tinha uma escada que subia para a parte que eu morava. E aí lá na parte alta que eu morava, que era exatamente em cima do seu Eurico, na entrada, nós morávamos em cima, e do nosso lado tinha um outro kitnet, que eu acredito que era um pouco maior que o nosso. Ou era do mesmo tamanho. Não, o mesmo tamanho não era não, era maior porque tinha uma parte para cá que ficava de frente para a escada que dava acesso, então ele era, por mais que fosse pouca coisa, ele era maior que o nosso lá. O nosso compreendia, deixa eu ver aqui, dois cômodos. Dois cômodos, que eu acho que aquilo ali inventaram. Eram dois cômodos, que era uma sala, aí você tinha uma portinha que ia para um quarto, o quarto com o banheiro, que era o banheiro para todo mundo. O quarto com o banheiro, e atrás do banheiro, que tinha um muro, a parede, na verdade, não é o muro, né? Então, falei errado, não é o muro, é a parede. Você tinha a parede que ela não ia até o teto, então ficava uma sobra, acho que mais ou menos isso aqui. Espaço suficiente para passar um ser humano. E eu falo isso porque é engraçado, porque eu já passei diversas vezes, acredite se quiser. Criança, né, logicamente. Eu passei. Aí você pode perguntar, você passava, pra que você passava nesse espaço, nessa abertura? Eu passei diversas vezes, acredite se quiser, do banheiro pra cozinha. Pra- Todas as vezes que eu passei foi pra isso. Foi pra comer alguma coisa, porque ali, do outro lado do banheiro, era a despensa. E a despensa era controlada e ficava trancada. Então tinha esse controle com a dispensa. Isso aí são aspectos que fazem parte da minha infância. Talvez não façam da sua, mas provavelmente faz parte da infância de muita gente. E eu falo com muita tranquilidade disso. Não é. Foi uma questão delicada durante muitos anos da minha vida adulta, mas hoje em dia não. Hoje em dia é uma coisa que superada, até porque tem coisas muito mais complexas durante a minha vida, durante a minha infância, e esse não é um fator para falar com pesar, entendeu? Eu falo com alegria e tranquilidade. Então já pulei muito esse muro do banheiro, essa parede do banheiro para dispensa para comer alguma coisa. A coisa que que eu mais me recordo que é muito viva na minha mente é para dar colherada na lata de leite ninho. Nossa, fazia muito isso. Fazia muito. Não faço a menor ideia se isso foi percebido ou descoberto na época, mas nossa, dei muita colherada em lata de leite ninho. E lógico que uma hora ou outra dava ruim, né? Porque as pessoas percebiam, pô, essa lata aqui tá baixando o nível dela. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa esquisita aqui rolando. Mas então era isso. Eram esses dois cômodos, sala, quarto, banheiro, a parede, a despensa. E na frente da despensa, uma pequena área, como se fosse uma, uma pequena varanda, que aí tinha o corrimão da escada. Atrás desse corrimão da escada ficava a máquina de lavar e o tanque. Então era uma área, uma junção de área com cozinha ali. E a despensa. Inclusive o fogão ficava ali. Ficava a máquina de lavar, ficava o fogão. Acho que o fogão também ficou uma fase. Teve uma fase que ele ficou dentro da despensa. Porque aí você abria, aí você tinha os armários com as comidas, aí você tinha o fogão ali, um local certinho para encaixar o fogão. E atrás do fogão, na parede, tinha uma grade, que era, né, pra vazar. Aí saía, quando fritava alguma coisa, saía ali a fumaça, já ia pela. A gente tinha um paredão com uma janela, acho que de vidro, que aí você tinha, né, a abertura, aquela abertura que você puxa aqui a maçaneta assim, uma alavanca, né, você puxa, ele abre ali a vidraça e você tem uma vista ali de quem mora embaixo, da área externa, e de um prédio, esse sim, um prédio residencial que ficava na frente, prédio alto, prédio de, sei lá, acho que 10 andares, por aí. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Então é isso. Isso aí são alguns aspectos, um pouco da minha infância, um pouco da minha história.
complexa, corrida, atribulada, assim como a infância de muita gente, eu tive que lidar com algumas coisas que provavelmente muitos de vocês também lidaram, em proporções diferentes, menores, ou situações diferentes. Nenhuma infância, acho que nenhuma vida, na verdade, é totalmente igual à outra. Cada um tem os seus desafios. Mas o mais importante é que a gente supere esses desafios e viva da melhor maneira, com o máximo de saúde física e mental. Isso é o que é o mais importante. Tá certo? Vou deixar agora o trecho. Já falei até demais. Futuramente faço outros vídeos para falar mais sobre aspectos específicos e experiências específicas. Esse aqui é um vídeo que é para ser um vídeo leve, não é para ser um vídeo pesado. E é isso. Vou deixar vocês agora com o trecho da filmagem que eu fiz lá no dia para ilustrar melhor. Tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo. Fazendo umas imagens aqui nesse local onde eu morei, acho que dos 9, talvez aos 14 anos. Não lembro ao certo, mas morei uma boa parte da infância para adolescência. Aqui em cima tem umas salas comerciais, foto, advocacia, contador. Aqui ao lado era um dentista, não sei se ainda é. Tinha um dentista aqui. Falou que vai atrasar uns 15 minutos, mas tá vindo aí já. Tá vindo? Tá. Continuar aqui. Aqui eu tenho a impressão que ainda é dentista. Depois eu vou perguntar aqui pro rapaz. Aqui era nosso playground. Aqui, ó. Esse mesmo lugar aqui com as plantas já existia. Tô falando aí de mais de 30 anos atrás. Já existia. Como hoje a maioria aqui das salas são comerciais, então os portões ficam abertos aqui. Na época que era só residencial, tudo aqui ficava trancado. Aí tem campainha aqui na lateral. Aqui, os mesmos canteiros, ó. Ali em cima era residencial, não sei se ainda é, mas eu creio que não, eu creio que a maioria é comercial mesmo. Aqui embaixo é um dentista. Não tinha esse gradeado. Colocaram essa grade. Aqui, essa porta aqui era a nossa entrada. Era a minha entrada, né? Ia lá pra cima. Esse canteiro de plantas também tinha, mas eu acho que era menor. A minha lembrança é de que era essa planta, não sei se é a mesma ou já é outra, era bem menor. Até porque eu não sei que planta é essa, eu não sei quanto tempo que ela dura. Isso aqui também. Eu brincava muito de corrida de chapinha, tampinha de garrafa, aquelas tampinhas de metal, aqui nesse entorno. Essa faixa aqui, ó, bem do lado do escoamento aqui de água. A gente pintava, acho que a gente riscava com pedra aqui, riscava aqui toda a pista. E aí em todo esse entorno aqui, até
o outro lado lá. Saía fora da faixa. Se saía fora da faixa, tinha que voltar lá pro começo. Aqui tá precisando de uma reforma. Aqui é os fundos da... acho que é a Casa do Biscoito. Antes era uma loja chamada Bomboniere. Vendia, enfim, balas, doces, chocolates. A gente brincava de bola aqui. Era o espaço que a gente tinha. Você pensa, 30 anos atrás. Ali é rua. Então esse foi meu espaço de brincadeira por muito tempo. Esse pátio aqui. Na minha visão de adulto hoje é muito pequeno, mas naquela época era o nosso universo aqui. Durante alguns anos. Brincava de vôlei, pendurava aqui de alguma forma, não lembro exatamente como. Pendurava aqui a rede, jogava bola aqui, jogava frescobol, corrida de chapinha, pique-pega, era tudo aqui. Tudo aqui. Não sei se eu já falei, a propósito, né? É aqui em cima que eu morava, onde tem o ar-condicionado. Essas janelas, elas correspondem ao seguinte: a última janela, essa aqui, é o banheiro. E essas duas aqui é o mesmo cômodo, que é um quarto. Eu lembro que o guarda-roupa ficava aqui, atrás dessa parede. Aqui tinha uma cama de casal. E aqui no espaço entre a cama de casal e o guarda-roupa é onde eu botava o meu colchão e dormia. E aí o outro cômodo de trás é a sala. E do outro lado uma pequena área com uma despensa. Isso aqui basicamente, sendo sala comercial hoje em dia, é outra história, né? É algo totalmente diferente. Mas para moradia isso aqui equivale a um kitnet. É um kitnet. Todos os cômodos que eram residenciais aqui eram kitnets à época. E aqui de fato eu acho que é um dentista ainda. Depois eu vou perguntar pro rapaz.